Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos fazer uma breve leitura de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 a 10, porque antes de entrarmos no estudo do Apocalipse propriamente dito, eu gostaria de passar pelas escolas escatológicas principais, que são escolas assim, de interpretação bíblica, que têm abordagens próprias do Apocalipse. Existem pontos de vista divergentes sobre o Apocalipse, e eu quero dar uma breve pincelada sobre cada um desses pontos de vista. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 10, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam então sobre a superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos da cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo e enxofre, onde se encontra não apenas a besta, mas também o falso profeta, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, que é aquele que está sendo no trono, e cuja presença fugiram os céus e a terra e não se acharam lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono. E se abriram os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Na verdade, eu li até o versículo 12, Apocalipse 20, de 1 a 12. Por que eu li esse versículo? Porque o coração das escolas escatológicas é essa passagem de Apocalipse. As escolas divergem com relação à segunda vinda e o milênio, principalmente. O nome que nomeia as escolas escatológicas é baseado no milênio. Então, temos assim o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Três escolas escatológicas principais de interpretação bíblica e suas abordagens sobre o Apocalipse, principalmente sobre essas passagens, porque as diferentes pontos de vista sobre o Apocalipse está no coração dessa passagem. O coração, aliás, das escolas catológicas é essa passagem. E a posição da segunda vinda de Cristo em relação ao milênio é o que basicamente nomeia as escolas escatológicas, as escolas que estudam o fim dos tempos. Escatologia é estudo do fim dos tempos, a disciplina teológica. As três abordagens são pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. O pré-milenismo é pré, porque acredita que a vinda de Cristo é antes do milênio, o milênio literal. O pós é porque acredita que a segunda vinda é depois do milênio, por isso que é pós. E o amilenismo, basicamente, porque espiritualiza o milênio. Tanto o pré-milenismo quanto o pós-milenismo acreditam em uma forma de milênio literal, que Jesus vai reinar 1000 anos literalmente. O amilenismo já espiritualiza o milênio, por isso que é chamado de amilenismo. Essas são as três abordagens principais do livro do Apocalipse. Eu quero fazer com os irmãos uma breve abordagem sobre essas três escolas principais, para que os irmãos saibam mais ou menos assim, o que se pensa sobre o Apocalipse antes de entrarmos no livro. Porque as crenças dessas escolas estão por aí, e vocês a ouviram de alguma maneira. Nós vamos ver cada uma delas e vocês vão entender do que eu estou falando. Então, começando pelo pré-milenismo. A escola escatológica é chamada pré-milenismo. Quais são as doutrinas do pré-milenismo? Primeiro, o milênio. A doutrina de que Jesus reinará 1000 anos sobre a terra, 1000 anos literais. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1000 anos. 1000 anos. E nesses 1000 anos o diabo será contido. É como nós acabamos de ler aqui agora, o diabo preso durante 1000 anos. Está aqui em Apocalipse 20 essa passagem. Todas as escolas têm a sua interpretação a partir de Apocalipse 20, principalmente. Então, um primeiro aspecto do pré-milenismo é uma crença no reinado literal de Cristo durante 1000 anos.
Um segundo aspecto é a grande tribulação. Uma segunda doutrina, a grande tribulação. Será um período de sofrimento intenso que durará exatos 7 anos. Baseiam-se nisso na interpretação de Daniel 9:27, onde se diz que o povo de um príncipe que há de vir fará acordo com muito por uma semana, depois do mês de semana fará cessar o santuário. Está lá em Daniel 9:27. Então, baseado na interpretação de Daniel 9:27, baseada na interpretação dessa passagem, dizem que a grande tribulação vai durar exatos 7 anos. E a crença principal é de que a igreja escapará da grande tribulação. Nós vamos ver depois que existem pelo menos 3 pontos de vista no pré-milenismo sobre a grande tribulação e sobre a igreja da grande tribulação. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque depois eu quero fazer um pequeno esboço da sequência de fatos em cada uma dessas linhas escatológicas. Primeiro, quero só dar uma pincelada nas crenças principais. Milênio, literal, grande tribulação, 7 anos de grande sofrimento. A grande tribulação profetizada por Jesus, falada por Paulo e por vários autores bíblicos, durará 7 anos na escatologia pré-milenista. A segunda vinda de Cristo também é crida de maneira peculiar, porque existem pré-milenistas que acreditam que Jesus vai vir antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio, ou depois da grande tribulação. Então, essas crenças pré-milenistas sobre a segunda vinda, 2 delas principalmente, isso aqui é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, isso aí já é uma crença mais em relação à grande tribulação e não em relação ao milênio, acreditam que a segunda vinda de Cristo é dividida em 2 fases ou etapas. Primeiro, Jesus vem secretamente para a igreja, depois vem visivelmente com a igreja. Alguns pré-milenistas acreditam que Jesus vai vir antes da grande tribulação, isso eu diria até que essa é a crença principal. A igreja não passará pela grande tribulação, será poupada dela. Outros acreditam que a igreja passará por metade da grande tribulação, ou seja, Jesus vai vir no meio da grande tribulação, isso é o midi-tribulacionista. E outros acreditam que Jesus virá após a grande tribulação. E aí, para esses aí, Jesus virá de uma vez só, não virá em 2 fases, uma secreta e outra visível. Virá de uma maneira só. Então, essas são as crenças do pré-milenismo da segunda vinda de Cristo. Pelo menos 3 crenças diferentes em uma única escola aqui. Outra coisa é a questão do arrebatamento da igreja, o famoso arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são eventos assim conjugados em algumas ênfases pré-milenistas. O arrebatamento é o quê? É o ato da igreja ser tirada do mundo e ir ao encontro do Senhor nos ares. Mas, para os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e antes da revelação do anticristo, que acontece durante esses períodos fechados de 7 anos da grande tribulação. Alguns pré-milenistas acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, então ela vai ser arrebatada antes dos 7 anos. Outros acreditam que ela será arrebatada no meio dos 7 anos, conjugado com aquela vida secreta de Jesus, esses 2 pontos de vista. E os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontecerá só após a grande tribulação, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação. Então, o arrebatamento da igreja também tem pelo menos 3 pontos de vista diferentes dentro do pré-milenismo, sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o arrebatamento, porque essas coisas são conjugadas nesses pontos de vista. Alguns até dizem que o arrebatamento e a segunda vinda são eventos distintos, mas aí são questões secundárias. Eu estou só apontando aqui as crenças principais, não estou entrando tanto em detalhes. Outra questão são as 2 ressurreições. Aqui em Apocalipse fala que os restantes dos mortos não ressuscitarão até que se complete os 1000 anos. Os pré-milenistas, de maneira geral, acreditam que haverá uma ressurreição no começo do milênio e uma outra ressurreição no final do milênio. Os pré-milenistas acreditam que as 2 ressurreições que aparecem aqui em Apocalipse 24:6 são ressurreições físicas. Então, quando Jesus voltar na vida visível, por assim dizer, por aqueles que acreditam que Jesus vai vir em 2 etapas, ou por aqueles que acreditam que Jesus vai vir de uma vez só, vai ainda assim vir e estabelecer um milênio literal. Mas, antes que esse milênio comece, haverá uma primeira ressurreição só de crentes, e no final do milênio, quando Satanás será preso, haverá um reinado de paz de 1000 anos. No final desse milênio, desse reinado de paz, haverá ressurreição só de perdidos. Então, os pré-milenistas acreditam assim: haverá um milênio, como já disse antes,
Jesus reinará literalmente 1000 anos, o Satanás será preso durante esse tempo, e no começo desse milênio haverá uma ressurreição só de crentes, e no final desse milênio a ressurreição só de incrédulos. É assim que os premilenistas veem essas duas ressurreições aqui dessa passagem de Apocalipse 24:6. De maneira geral, os pré-milenistas colocam bastante ênfase sobre Israel. Israel é o sujeito da escatologia. Por isso que você vê muitas pessoas falando sobre Gog e Magog e tentando entender o que está acontecendo em Israel. Quando acontece alguma crise em Israel, já falam que está cumprida a profecia, que vai acontecer a batalha e tal, Gog e Magog, essa coisa toda. Porque eles acreditam que que Israel é o sujeito da escatologia. De maneira geral, os pré-milenistas, com maior ou menor ênfase, enfatizam Israel. E acreditam que Israel será o sujeito do milênio. Que a plenitude de Israel será no milênio. Israel agora está endurecido. Mas o tratamento de Deus se voltará para Israel, principalmente a partir da grande tribulação em diante. Porque na crença principal a igreja não estará mais aqui. Ficará só os deixados para trás. Pessoas que não subiram. Mas Israel será de novo focado durante a grande tribulação, e no milênio será restaurado completamente. Então, as crenças do pré-milenismo são essas. O milênio literal, um reinado literal de Cristo, de 1000 anos. Nesse tempo, Satanás será preso. A grande tribulação, período de 7 anos. A crença principal é que a igreja não passará por esse período, será arrebatada antes. A segunda vinda de Cristo é dividida, uma vinda secreta com a igreja e uma vinda visível depois da grande tribulação, uma vinda para a igreja e uma vinda com a igreja. Aí, no caso, a segunda vinda dividida em duas etapas ou fases. O arrebatamento, que de maneira geral acredito que vai acontecer antes da grande tribulação, esse evento será secreto, porque a vinda de Cristo será secreta, será uma primeira vinda secreta invisível, depois dos 7 anos que Jesus virá visivelmente, e as duas ressurreições como ressurreições físicas, uma antes do milênio e outra depois do milênio, uma só de crentes e outra só de incrédulos, e uma ênfase em Israel. Em linhas gerais são essas. Depois eu quero colocar numa linha de sucessão de fatos para os irmãos entenderem quando acontece cada uma dessas coisas. Vou fazer um pequeno esboço aqui para entendermos como isso vai acontecer, em que sequência isso tudo vai acontecer. Eu quero falar de novo sobre isso. Mas as linhas gerais da escatologia pré-milenista são essas. As crenças que eles têm em relação ao milênio, grande tribulação, segunda vinda, arrebatamento, as duas ressurreições e Israel. De maneira geral, os pré-milenistas acreditam que Israel ainda é o povo de Deus, mesmo estando como estão. E que Deus vai retomar o trato com eles de novo a partir da grande tribulação e principalmente no milênio. Avaliação do pré-milenismo. Vamos trazer aqui algumas questões sobre o pré-milenismo, os pontos positivos e os negativos. Faremos isso com cada escola. Pré-milenismo, então. Quais são os aspectos positivos do pré-milenismo? Bom, um primeiro aspecto é levar a sério a escatologia. Se você vê alguém preocupado com o final dos tempos, preocupado com a segunda vinda de Cristo, provavelmente é um pré-milenista. Então, o pré-milenista leva a sério o estudo das últimas coisas, ele está realmente preocupado com o estudo das últimas coisas. Isso tem levado a alguns exageros aí de interpretação, mas o fato é que eles levam a sério a escatologia. Por exemplo, assim, o Maranata, era um brado que havia na igreja primitiva. Maranata, vem, Senhor Jesus. O pré-milenismo tem esse anelo pela segunda vinda de Cristo. Eles demonstram um amor realmente pela segunda vinda de Cristo. Isso eles levam a sério. Outra coisa é a questão exegética, a interpretação. Eles são muito rigorosos na interpretação bíblica. Então, eles levam a sério a exegese. O pré-milenismo, ele pega lá no grego, vai lá e aqui quer dizer isso, aqui quer dizer aquilo. E tem uma exegese um tanto literalista. São literalistas. Mesmo em relação ao Apocalipse, eles são literalistas. Tem um problema sobre isso também, mas a princípio é uma coisa boa, porque se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de práticas, a sola escritura dos reformadores, então o literalismo do pré-milenismo está mais associado com a Bíblia como única regra de fé e de prática. O literalismo, nesse caso, é um ponto positivo com relação a isso, a se crer realmente nas escrituras, segundo aquilo que está escrito. Uma outra questão positiva do pré-milenismo é que a exegese de Apocalipse 20, principalmente onde fala das ressurreições, parece ser mais natural em relação à passagem. Porque a passagem que nós lemos aqui de Apocalipse 24:6
Parece dizer realmente que haverá duas ressurreições, uma no começo do milênio e a outra no final do milênio. A passagem diz assim, né? Vi as almas dos decapitados, né? E viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Né? Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição, sobre esse não tem poder da segunda morte. Serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Né? Os restantes dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Então, a exegese literalista dos pré-milenistas nessa passagem, que diz que vai ter uma ressurreição antes do milênio e uma outra ressurreição depois do milênio, parece ser mais natural com a passagem em si. E também o fato de que não há uma base mais sólida para se dizer que essas duas ressurreições sejam diferentes uma da outra. As duas parecem serem iguais. Por que eu falo isso? Porque existe uma outra interpretação que diz que essas ressurreições são diferentes quanto ao seu significado. O pré-milenismo, nesse caso, levanta menos dificuldade na exegese dessa passagem quanto às duas ressurreições. Aspectos negativos. Tem também seus defeitos. Quais são os defeitos do pré-milenismo? O primeiro defeito seria o milênio literal. O milênio literal. Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos. Desde onde? Desde Jerusalém. Jerusalém vai ser a capital do reinado literal. Jesus vai reinar fisicamente durante 1000 anos. Qual é a base para esse reinado literal de Cristo? Somente essa passagem de Apocalipse 20. Existe mais alguma passagem na Bíblia que fala que Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos? Não existe. Existem passagens que são interpretadas como se referindo aos 1000 anos, mas nas passagens não é. Principalmente em uma passagem de Isaías, né? Isaías capítulo 11, depois capítulo 65, a criança brincando no ninho da naja, o cordeirinho pastando junto com o leão, e tudo pacificado. Essa passagem lá de Isaías, eu não estou falando muito minuciosamente para não demorar muito, mas é uma passagem que se interpreta como milênio. Mas lá não é dito que é um milênio, não é dito que vai durar 1000 anos esse tempo. Então é a interpretação. Então há passagens que são interpretadas como se referindo ao milênio, mas as passagens em si não falam de 1000 anos, não dão a entender 1000 anos. Então, a única passagem em todas as escrituras que falam de um reinado de Cristo de 1000 anos é essa passagem de Apocalipse. Jesus falou que ia vir a reinar 1000 anos? Não. Tem alguma passagem que Paulo fala que Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos? Não também. Nenhum escritor bíblico fala que Jesus vai reinar 1000 anos, em parte algumas das escrituras. Então, algumas pessoas sentem que essa referência isolada ao milênio que aparece aqui em Apocalipse deveria ser entendido como algo simbólico, levando em conta, inclusive, o alto simbolismo do Apocalipse. Ele deve querer dizer uma outra coisa, porque não é afirmado em nenhuma passagem. Então, uma falha da escatologia pré-milenista é isso, a própria crença em um milênio literal, sem que haja realmente uma base assim, escriturística mais sólida em passagens mais simples, não essa simbólica do Apocalipse, ou que pode ser entendido como simbólico, mas uma passagem mais literal, não existe essa passagem. Um ponto é esse. Um outro ponto é o literalismo também, o literalismo em relação a profecias, principalmente, né? Porque as pessoas acreditam que Jesus vai reinar 1000 anos por um literalismo de profecias que fala sobre Israel. Por isso que a ênfase está em Israel. Mas será que é assim mesmo? Será que as profecias falam sobre Israel, que interpretam sobre Israel no milênio, falam realmente disso? Porque, por exemplo, a passagem que fala de Davi reinando, do Messias reinando sobre o trono de Davi, por exemplo, que os judeus esperam até hoje que o Messias venha e sente no trono de Davi, literalmente, essa passagem é interpretada espiritualmente em Atos, por exemplo. Atos dos Apóstolos tem duas passagens, em duas palavras de Pedro e de Paulo, dizem que a ressurreição de Cristo é o cumprimento da profecia que fala de Jesus reinando sobre o trono de Davi. Ou seja, essa passagem é entendida espiritualmente, não literalmente. Então, várias passagens do Antigo Testamento são interpretadas como acontecendo no milênio, ou como se referindo a Israel no sentido literal, e que quando nós lemos no Novo Testamento, vemos que ela se cumpre espiritualmente na igreja, ou completamente nos novos céus e nova terra. Então, essa exegese literal do pré-milenismo em relação a profecias, principalmente, ela falha. Principalmente em relação a profecias, que é o caso aqui, ela falha bastante. Outra coisa é o excesso de ênfase no judaísmo. Quem é o povo de Deus atualmente? Israel é o povo de Deus atualmente? Biblicamente podemos enfatizar isso? Israel, sem aceitar Jesus, é o povo de Deus assim mesmo? Dá para acreditar nisso? Baseado no Novo Testamento? Não baseado no Antigo Testamento, baseado no Novo Testamento.
Já não foi superado Israel como povo de Deus, literalmente? Então, a ênfase em Israel, ou a ênfase no judaísmo, dos judeus, é uma ênfase também que é criticada por causa disso. Parece retroceder em coisas que o Novo Testamento já superou. Uma crença, por exemplo, numa restauração do templo, por que se restauraria o templo? Por que haveria um templo funcionando no milênio, por exemplo, que é uma crença do pré-milenismo? Se isso já foi superado. Se Jesus já disse lá para o samaritano, nem aqui, nem em Jerusalém, importante é adorar a Deus em espírito e em verdade, parece superar a ideia do templo. E, no entanto, há várias crenças pré-milenistas que enfatizam Israel e o templo em escatologia. Então, esses são os defeitos da escola pré-milenista, aspecto positivo e aspectos negativos. Em linhas gerais, é isso que o pré-milenismo acredita. Esperem pelo esboço, nós vamos ver isso numa linha mais assim, de sucessão de fatos, para vocês entenderem melhor como essas coisas, como essas crenças estão em uma linha de sucessão de fatos. Isso fica para o nosso esboço, tá? No próximo vídeo. Tá? Deus abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando, então, nossas explicações sobre as escolas escatológicas de uma maneira bem resumida, vamos ter aqui, então, uma linha de sucessão de fatos, como as coisas acontecem, segundo a visão pré-milenista do fim dos tempos. Então, nós temos aqui, em um primeiro momento, daqui para trás, os dias do Antigo Testamento, e a partir dessa linha, o tempo do Evangelho, ou a obra da cruz, daqui para frente. Aqui temos aqui a igreja, que é o período atual, estamos aqui nesse período, então. E o que os pré-milenistas acreditam, então, que vai acontecer? Ou como os pré-milenistas veem a segunda vinda de Cristo? Os pré-milenistas, de maneira geral, acreditam que a segunda vinda de Cristo será em duas fases, acontecerá em duas fases. Eles acreditam que é um evento só, mas que acontecerá em duas fases ou etapas. Então, numa primeira fase é secreta e uma segunda fase é visível. Então, o que vai acontecer? Estamos aqui, nessa linha de sucessão de fatos. Jesus virá secretamente em uma primeira fase de sua segunda vinda, que é secreta, e arrebatará a igreja. A igreja será arrebatada aqui, quando Jesus vier de maneira secreta, de maneira invisível. Esse evento não será visto por ninguém. Será sentido, mas não será visto. A igreja saindo do mundo, haverá a porta para a manifestação do anticristo. 666 aqui, do anticristo. Porque, de maneira geral, os pré-milenistas acreditam que o elemento de contenção da manifestação do anticristo no mundo é a presença da igreja. A igreja sendo tirada, Jesus vindo secretamente arrebatando a igreja, abre as portas para a manifestação do anticristo. E aí começa o quê? Os 7 anos da grande tribulação. Porque baseado lá naquela interpretação de Daniel 9:27, onde diz que o príncipe de um povo que há de vir fará acordos com o mundo durante uma semana, eles acreditam que essa semana de Daniel, é a última semana de Daniel, vai durar 7 anos. Então, os pré-milenistas acreditam que a grande tribulação terá uma duração de 7 anos fechados. Então, a igreja foi arrebatada, o anticristo se manifestou, e aí ele começa a exercer o seu domínio, o anticristo, e começa um período de perseguição. No caso que as pessoas que não foram arrebatadas, os crentes que estavam de alguma maneira mornos e não foram arrebatados, vão ter que enfrentar o anticristo durante esse período. Aí, o que vai acontecer? No meio da grande tribulação desse período de 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai ter feito um acordo com Israel, vai romper o acordo, vai reconstruir o templo e vai profanar o templo nesse período. Então, os pré-milenistas, de uma maneira geral, acreditam que a abominação da desolação será essa profanação de um terceiro templo que será reconstruído nesse período. E o próprio anticristo vai, de alguma maneira, patrocinar isso. Mas ele mesmo vai cuidar de profanar esse templo, se proclamando como divindade. Isso na metade dos 7 anos da tribulação. E aí acontecerá a conversão de 144 mil judeus durante esse período. Eu estou resumindo os fatos gerais, que nós não abordamos quando falamos do pré-milenismo, naquele resumo que nós fizemos antes. Aí vai acontecer a conversão dos 144 mil e eles vão ser perseguidos pelo anticristo, esses 144 mil. Israel vai se ver logrado, Israel como nação, no caso, vai se ver logrado pelo anticristo e vai se rebelar. E o anticristo vai fazer o quê? Vai juntar um grande exército e vai juntar esse grande exército com várias nações do mundo para a batalha do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação. O anticristo vai vir com esse exército e vai invadir Israel, vai atacar Israel. Essa batalha é a batalha do Armagedon, que para os pré-milenistas é uma batalha física. Isso vai acontecer fisicamente, esse fato escatológico.
E aí o que acontece? Quando eles estão lá prestes a atacar Israel vai ser derrotado. Acontece o quê? A segunda fase da segunda vinda de Cristo. Porque ele havia vindo já de maneira secreta e arrebatado a igreja aqui, no começo da grande tribulação. Agora ele vem de forma visível com a igreja. Os pré-milenistas dividem a segunda vinda de Cristo em duas fases ou etapas. Uma para a igreja, para arrebatá-la, e outra com a igreja para estabelecer o milênio. Então, no final da grande tribulação, Jesus vem, derrota o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta, e os lança do lago de fogo e enxofre. Então, a batalha do Armagedon que acontece com a segunda vinda visível de Cristo, com as nuvens do céu, e com o retorno da igreja. Nesse ponto, o que acontece? Vai se iniciar o milênio, que Jesus vem e estabelece o milênio. Satanás é preso nesse período, é preso para não enganar mais as nações, e acontece a primeira ressurreição, que é só de crentes. Aqui no começo do milênio, Satanás é preso, e acontece a primeira ressurreição só de crentes. E essas pessoas, todos com Israel pleno, com Israel restaurado, vão compor as pessoas dos 1000 anos, que estarão reinando com Cristo durante os 1000 anos literais. Depois que se passar 1000 anos, Jesus estará reinando desde Jerusalém, lá no trono, visivelmente, 1000 anos. Depois, quando chegar perto dos 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás será solto, porque enquanto ele estava preso, os 1000 anos foram 1000 anos de progresso e de paz da humanidade. Agora que ele, sendo solto no final do milênio, ele junta de novo um grande exército, assim como o anticristo tinha feito lá no final da grande tribulação. No final do milênio, Satanás vai fazer algo semelhante, vai juntar o grande exército e vai reunir para quê? Para a batalha de Gog e Magog. Batalha de Gog e Magog. Mas o que vai acontecer? Eles vão ser derrotados. E nesse momento que acontece a batalha de Gog e Magog, o diabo é derrotado, vem fogo do céu e os devora, todos estão com ele. Acontece o quê? Uma segunda ressurreição. Agora só de ímpios. Lá no começo do milênio, houve uma ressurreição só de crentes que ficaram no milênio. Aqui no final, e o Satanás foi preso. Aqui o Satanás é solto, acontece a batalha de Gog e Magog, ele é derrotado e acontece a segunda ressurreição só de ímpios. E aí as pessoas que acompanharam Satanás na batalha de Gog e Magog e mais as pessoas ressuscitadas serão condenadas nesse período. Então, para os premianistas, existem duas batalhas distintas. A batalha do Armagedon no final do milênio, que acontece no capítulo 19 de Apocalipse, e a batalha de Gog e Magog no final do milênio, que acontece no capítulo 20. São duas batalhas distintas aqui. Eventos de fim dos tempos, aqui, eventos escatológicos que acontecem de maneira distinta e em época distinta. Então, Satanás é solto, reúne para a batalha de Gog e Magog, é derrotado, acontece a segunda ressurreição, no caso, oposta à primeira ressurreição lá no começo do milênio, acontece a segunda ressurreição só de ímpios, e todos são condenados aqui. E aí, só depois disso, é que acontece e é que começa a eternidade. Os novos céus e a nova terra, para os que ficaram fiéis durante todo esse período, e o lago de fogo e enxofre para Satanás, os ímpios que eles citaram aqui, e as pessoas que participaram do lado errado na batalha de Gog e Magog. Então, resumidamente, é assim que acontecem as coisas no pré-milenismo. Lembrando que o nome pré-milenismo é porque Jesus vem prévio ao milênio, ou seja, é a segunda vinda de Cristo que estabelece o milênio. Por isso que é pré-milenismo, é a segunda vinda antes do milênio. Tá? Então, a sucessão de fatos aqui acontece nessa linha e dessa maneira no pré-milenismo. Tá bom? Deus abençoe a todos.